Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje é aquela nossa live da semana que eu falo que é especial, porque hoje nós temos o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros, tá? Então, e hoje o nosso tema, inclusive, é sobre posicionamento. E a nossa convidada de hoje é a Magdala Souza. Assim que ela entrar aqui, eu já chamo ela. E enquanto isso, eu quero que vocês que entrarem aqui já vão compartilhando essa live. Eu também vou compartilhar com todos os meus contatos aqui, para que a gente consiga aí compartilhar esse tema tão importante que é de fato posicionamento. A live onde nós nos encontramos aqui é uma forma de posicionamento. E quando você se posiciona, as coisas acontecem, você de fato entra em movimento e Deus age poderosamente, seja aí na sua área de atuação, ou seja mesmo a forma que você está compartilhando alguma coisa da sua vida. Deus vai agir sempre poderosamente, porque o posicionamento é muito importante. Deixa eu compartilhar aqui com mais algumas pessoas. Deixa eu ver quem mais. Já aproveite e compartilhe aí também, tá bom? Deixa eu ver se ficou alguém aqui para trás. Tem tantos contatos, né? É importante que a gente faça esse movimento. É inclusive uma forma de posicionamento, a gente fazer esse envio das nossas lives, né? Boa noite, Magdala, querida, seja bem-vinda. Mulheres de Raiz também seja bem-vinda. Então, aqui a nossa convidada de hoje já está aí na sala, a Magdala Souza. Eu vou chamar ela aqui para que a gente consiga aí compartilhar conhecimento, também entender um pouquinho da história dela e falar sobre esse tema que é muito importante, que é posicionamento. Deixa eu até colocar aqui o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros, para a gente poder aqui fixar e quem entrar aqui já entenda do que nós estamos falando, tá? Então, eu vou chamar você aí, viu, Magdala? Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Enquanto ela vai entrando, a gente vai falando um pouquinho, né? Então é muito importante que você se posicione, é muito importante que você se coloque aí nessa questão de exposição. Inclusive, foi alguns temas que a gente compartilhou aqui também. Deixa eu ver se ela conseguiu aqui. Não entrou ainda. Deixa eu enviar novamente o convite. Boa noite! Seja bem-vinda, querida. Eu estava voltando para ver se você ia entrar, que você já tinha entrado. Tudo bem? Como que você está? Tudo. Eu estava falando aqui, né, desse quadro, que é o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. Então, hoje eu quero que você utilize esse espaço também para você compartilhar um pouquinho da sua história e depois a gente puxe realmente para esse tema do posicionamento, que é muito importante. E algo, inclusive, que você, nessa sua área, aí também você utiliza bastante dessa questão de posicionamento, e é muito importante. Deixa eu ver, acho que ela saiu aqui, mas já vamos convidar novamente. Acho que deu algum errinho aqui de conexão. E a gente já começa. E você que está aqui na live, já compartilha, envia com o máximo de pessoas aí que você tem nos seus contatos, que é muito importante. Tá? A gente vai disseminando esses conteúdos, fazendo com que as pessoas também entendam, né, dessa relação aí do compartilhar, você poder transmitir conhecimento, você fazer com que as pessoas participem nesse movimento é muito importante, tá? Deixa eu ver se ela entrou aqui. Ainda não apareceu para mim aqui. Vou enviar novamente o convite. Vamos ver se ela vai entrar. Assim que tiver ok, vamos ver. Oh, e agora voltou! Mas seja muito bem-vinda, tá? Então eu quero que você aproveite esse espaço, como eu falei, né, para contar um pouquinho também da sua história e compartilhar. E quem que é a Magdala Souza, de onde que ela é, se ela tem filhos, fique à vontade para você transbordar. Inclusive, você também participou com a gente aí no grupo Fonte de Luz, né, que você mentorou lá o tema A Sabedoria da Água. Também, se você quiser dar uma palhinha desse assunto, também fique à vontade, querida. Aqui é o seu espaço. Seja bem-vinda. Tá bom, Daniela, é um prazer estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Magdala Souza, eu sou mãe sim, eu tenho 3 filhos hoje. Hoje eu tenho uma franquia, mas em relação ao posicionamento, já dando uma palhinha, eu fui a pessoa que mais relutei a estar na frente de uma câmera. Não passava pela minha mente estar me posicionando, estar falando com outras pessoas, através não só de câmera, mas também estar falando pessoalmente, através de palestras, não era uma coisa que eu enxergava que eu fosse fazer, na verdade, né? Eu tinha muita limitação, muito... Não chega a preconceito, mas eu dava muita importância para a opinião dos outros ao meu respeito. Então, por um bom tempo, isso me travou muito.
Eu dei uma palhinha realmente sobre a água, porque eu acho que é muito válido, porque a água, todo mundo bebe hoje em dia, né? É uma coisa simples, está alcançando. Aqui em São Paulo está chovendo no momento. Então é uma coisa mais acessível para a gente estar colocando como âncora, para a gente estar se comparando, porque às vezes a gente coloca algumas coisas como âncora, mas são coisas que são um pouco mais distantes da gente ver durante o nosso dia a dia. E a água, ela é essencial para o nosso corpo. 80% do nosso corpo é composto por água. Então ela já faz parte da nossa vida, né? Mas ela tem uma trajetória muito linda, que dá sim para aprender muito com ela, né? Quando o rio corre e se tiver qualquer obstáculo no caminho, ele simplesmente desvia, né? Ele procura outros meios para chegar aonde ele chegaria antes daquela pedra ou daquele obstáculo que está no caminho. Muitas vezes a gente precisa também ser realmente como a água, a gente precisa parar quando for necessário, ressignificar os nossos caminhos, ver qual é o melhor para a gente seguir e não dar tanta importância aos obstáculos, né? Tem uma frase que o pessoal gosta de falar: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é muito popular, faz sentido sim, porque se a gente insistir muito e ter muita determinação em fazer algo, com certeza mais cedo do que você imagina, você vai acabar alcançando a perfeição sobre aquilo que antes você achava impossível de realizar, né? O impossível nada mais é do que o simples fato de você não tentar. Aquilo que você não tenta realmente é impossível para você, mas a partir do momento que você se determina a fazer algo e você começa a buscar meios para poder fazer isso, você vai conseguir. Talvez não nos primeiros momentos, você não vai ser tão perfeito quanto você gostaria, mas você vai conseguir executar sim aquilo que você se determinar a fazer. Posicionamento tem muito a ver sobre isso, né? Então a Magdala era uma pessoa extremamente tímida, ainda sou sim um pouco tímida, que se recusava a aparecer para as outras pessoas, dava muito ouvido e acabava se recusando a aparecer para transbordar na vida dos outros. Eu acho que o que fez mais sentido no meu posicionamento foi eu entender que a ausência das minhas palavras gerava muito mais prejuízo do que cada vez que eu falo alguma coisa, porque provavelmente alguma pessoa está vivendo algo pelo que eu já passei e eu posso mostrar para ela que aquela situação não é tão impossível quanto ela imagina, que ela realmente pode sair daquilo e ter uma coisa positiva. Precisa ser positivo, né? Então é muito forte. Graças a Deus a mulherada vem se reinventando, vem se ressignificando, vem entendendo qual que é o lugar dela na sociedade. A gente não é mais piloto de fogão, não observa mais só máquina de lavar roupa. A gente tem outras funções em que a gente realmente é capaz sim de executar com perfeição. E isso é com certeza muito válido, né? A gente precisa primeiramente entender quem é de verdade e onde a gente quer chegar. Porque quando você entende quem você é e aonde você quer chegar, o que os outros falam pouco importa. O que importa é o final do caminho, né? Quando você tem uma direção e você caminha muitas vezes em linha reta, você acaba ignorando por completamente os obstáculos e você vai ver que no decorrer do caminho nada mais é do que besteira, né? Simplesmente não significavam nada. No momento apavora, sim. Você se posicionar é um pouco apavorante quando você tenta dar um passo fora da sua zona de conforto. Não é tão confortável assim, né? Mas o que será realmente a sua zona de conforto? Será que ela está tão confortável quanto você imagina que esteja? Ou simplesmente você ainda não observou que a sua zona de conforto ela é na verdade desconfortante, porque ela está te proporcionando uma vida que você não quer, algo que você não faz ideia. Então a gente precisa parar e entender que muitas vezes a gente não vai conseguir isso sozinho, né? Que a gente vai precisar de ajuda no decorrer do caminho. É isso mesmo. E essa questão do posicionamento, ela é tão séria porque a gente acaba se escondendo de nós mesmas, né? E é uma coisa assim que a gente fica camuflada, eu falo, né?
E é uma forma que, se você não aparece, realmente as coisas não acontecem. Você não se coloca naquela sua posição que é para você. Você tem uma posição, como você falou, né? Nós, mulheres, às vezes só nos enxergamos dentro da nossa casa, cuidando dos filhos, ou até mesmo pilotando ali um fogão, uma máquina. E não, a gente pode fazer muitas outras coisas, mas precisa a gente acreditar em nós primeiro, né? Para se posicionar e colocar em movimento, colocar em ação e fazer as coisas acontecer. Entrar de fato aqui no digital, que hoje é uma coisa tão comum, mais desafiadora. E existem muitas mulheres, inclusive, que ainda têm medo disso, que ainda não conseguem aqui estar olhando para essa telinha aqui. Ai, meu Deus, eu tenho me apavoro, eu já fico tremendo, né? Eu não consigo fazer. Eu mesmo, normalmente, até ouvi você falando naquele dia, eu achei bacana. Você falou assim, não, eu não preciso mais de roteiro, eu chego aqui e vou transbordar mesmo. Eu ainda utilizo um pouquinho do roteiro para poder fazer uma dinâmica, trazer alguns temas a mais, assim. Mas normalmente eu tenho só para me ter um pouco de segurança em relação àquilo que eu temia, né? Às vezes você fica assim, nossa, o que eu vou falar, né? Aí eu faço um pequeno brainstorm, né? Como Deus vai falando comigo ali, e eu lanço várias palavras no papel, e aí eu já sei como que vai ser a live, já tenho noção de como que vai ser um norte, um direcionamento, e é muito importante. Nós descobrimos aquele gatilho que nos ajuda a fazer aquilo que nós precisamos. É muito importante, né? E eu vejo, assim, que você tem uma garra, uma força, assim, sabe? Quando você tá fazendo suas postagens, até algumas fotos que você tira, assim, eu vejo essa força que você tem aí dentro. E você hoje aparece, você se mostra que você está aqui no digital, né? E você, inclusive, trabalha com vendas, né? Algo Sim. muito desafiador, principalmente para as mulheres, né? E tem muitas pessoas, Magdália, que ainda não conseguem fazer uma venda. Ainda é aquele terror, né? Poder chegar aqui. E a questão do posicionamento está totalmente ligada com as vendas. Porque você precisa falar, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho esse produto, eu estou aqui te oferecendo. E é algo realmente desafiador. E muitas pessoas, às vezes, como o Pablo sempre fala, né? Fica ali andando em círculos, né? Fica naquela... Fala, mas não fala nada, né? Então é muito importante que nós, inclusive, tenhamos a coragem de nos encontrarmos, descobrir mesmo a nossa identidade, o porquê nós viemos, e realmente atuar, colocar em ação, fazer o MVP, né? O mínimo viável do produto, colocar o teste, colocar para testar as coisas, senão você nunca vai saber se vai dar certo. Então é importante que a gente faça o papel do posicionamento. Eu achei muito bacana essa sua parte que você explicou, inclusive também fazendo a analogia à água, né? Imagine se a água não se posicionasse. Ela viraria sempre uma represa, ficaria ali isolada, quietinha, escura, turva, e ninguém usufruiria dela, né? Então, é um exemplo muito bacana para a gente poder encaixar aqui, e a gente precisa, de fato, encarar as telinhas, fazer uma live. A live, gente, é uma coisa que destrava totalmente. Ela me destravou quando eu precisei lançar meu livro. Como assim? Você escreve um livro e você não aparece para mostrar ele? Não tem como. Então você tem que aparecer, você tem que mostrar o seu rosto. Como eu falo às vezes aqui, né? Não é você mostrar a sua vida inteira, porque ninguém faz isso. A maioria das pessoas só mostra a parte boa. Não mostra aquelas partes da dificuldade, muitas vezes, né? Que é os bastidores. Mas é de fato você, de uma forma ou outra, você apresentar aqui, né? Mostrar, olha, eu sou de verdade. Eu existo. Eu também tenho as minhas fragilidades, mas eu também passo por aquilo que você passa, a gente pode se ajudar. E assim, inclusive, é o nosso grupo Seja Fonte de Luz. Essa nossa ideia mesmo de ajudar as mulheres, né? Muitas vezes que estão aí deprimidas, cansadas, sozinhas. E a gente faz essa união, né, das nossas forças, nos ajudamos e também ajuda a gente a se posicionar, desbloquear alguma área, alguma coisa que está impedindo ela de viver aquilo que ela veio para viver na Terra, né? Viver o melhor dessa Terra, né? E eu acho muito bacana isso. Eu queria que você falasse aí para essas pessoas que estão aqui com a gente assistindo no ao vivo e também que vai assistir no gravado, o que elas podem fazer para destravar nas vendas e de fato se posicionar aqui no digital. Qual que é a dica aí que você deixa, uma coisa que você utilizou também, que você acredita que dá certo e a pessoa precisa experimentar disso? Olha, assim, nas vendas, eu acho que assim, você precisa primeiramente acreditar no seu produto. Quando você sabe aquilo que você está vendendo, quando você sabe o potencial daquilo que você está oferecendo, você quebra qualquer objeção, porque muitas vezes o medo da venda
vem em relação à objeção quando você faz a oferta. Mas a objeção nada mais é do que a falta de conhecimento do consumidor sobre o seu produto. Então, quando você sabe o que você tem nas mãos, você quebra qualquer objeção. E um não, ele nunca é para sempre, né? Quando eu vim me posicionar dentro do digital, eu tinha algumas funções que eu poderia me posicionar, mas por que eu escolhi vendas? Porque vendas existe muito mito a respeito da venda. Existe muito misticismo em relação à venda. Há quem diga que ser vendedor não é uma profissão, e não é bem verdade. É uma profissão, eu diria que muito bem remunerada, porque lucro é melhor do que salário. Mas você primeiro precisa conhecer o seu lucro. Mas antes de tudo, você precisa ter segurança daquele produto que você tem na mão. Uma vez que você tem o domínio sobre o seu produto, você tem uma força de oferta muito grande. E você quebra a objeção. Eu consigo vender quando eu passo segurança para uma pessoa. É importante que você decida que tipo de vendedor você quer ser, né? Qual é o valor de produto que você quer ter? Por exemplo, hoje eu estou até inclusive de vermelho, que era uma cor que eu não adotava, mas é uma cor da venda, né? O vermelho arremete força, apesar de ele arremete força. Então a gente precisa, eu resolvi me posicionar na área de vendas para quebrar de uma vez por todas as objeções que as pessoas têm a respeito disso, porque eu já estou mais de 20 anos nessa área, então eu já escutei todas as coisas que você pode imaginar e eu já trabalhei com diversos produtos também. Então assim, é natural que no processo de venda, até você adquirir total segurança sobre aquele produto, você receba sim, mas não, porque você não sabe ainda quebrar todas as objeções. Ninguém nasce vendedor, mas você pode aprender sim a ser um vendedor. Existe muita técnica de venda que você consegue aprender, existem diversos funis que você pode aplicar em qualquer produto. Não importa o seu produto, se ele é físico, se ele é digital, você consegue vender. E você não precisa ser um mestre da venda. Tá tudo bem se você até hoje não vendeu nada. Reconheça que até hoje você não vendeu. Pegue o benefício do seu produto, vá aprender sobre o seu produto. Quando você achar que aprendeu o suficiente sobre esse produto, faça sua oferta. Quando você ofertar esse produto, você vai ter as primeiras objeções. Em cima das primeiras objeções, você vai saber o que você precisa fazer para que na próxima oferta aquela objeção não aconteça. Então, automaticamente, você vai ficando mais preparado. Você vai sim se tornando um expert de venda conforme você vai fazendo a sua oferta. Então, venda tem muito com ir à luta, né? Você precisa encarar. Para você se posicionar, você precisa dar o primeiro passo. Não tem como você subir uma escada sem você pisar no primeiro degrau. Você até pode tentar saltar 2 ou 3 degraus, mas o primeiro passo ele é o mais importante porque ele é o mais difícil, tanto na venda como em relação ao posicionamento de vida. Então, quando eu gosto de usar a analogia da água, é porque a água, mesmo muitas vezes você colocando ela numa represa, basta uma chuva para ela transbordar. Ela nem sempre ela fica totalmente parada. Às vezes, muitas pessoas mudam o curso do rio, mas rapidamente a água acaba voltando para aquele percurso antigo, porque ela começa a achar caminhos para isso. E assim a gente precisa. Qual é o caminho que você precisa encontrar para alcançar o resultado que você quer? Em relação ao digital, é uma coisa muito simples, mas muito ignorada. Você precisa ligar a câmera. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai dar um friozinho na barriga, vai tremer, você vai suar? Com certeza. E isso realmente precisa acontecer. Você realmente precisa sentir todas essas sensações para você ver o seu progresso. Quando você começa a falar, nos primeiros vídeos provavelmente você vai esquecer tudo que você aprendeu de português, você vai acabar matando algumas palavras, algumas frases, por conta do nervosismo, mas isso tá certo. Eu vou falar de mim. No começo eu fazia o seguinte, eu gravava muitos vídeos e eu não postava. Então o que é que eu comecei a adotar? Eu acabava falando assim, vamos no ao vivo? Porque não vai ter como eu apagar. E mesmo que eu apague, algumas pessoas vão estar comigo no ao vivo. E elas depois vão me dar um feedback. Você precisa do feedback das pessoas para ver você. É igual à venda. Você precisa ofertar para poder ver que direção você vai seguir.
E hoje, quer lugar melhor para se posicionar do que dentro do digital? Quantas pessoas você conhece que tem o celular na mão? Às vezes tem mais aparelho eletrônico numa casa do que pessoas. Tem pessoas que tem uma pessoa só, tem 2 celulares, um notebook, tem tablet. Então tem muito mais, você consegue acessar hoje as mídias sociais pela televisão, né? Existe as Smart TV que você consegue posicionar, assistir vídeos, espelhar a tela do celular, então você consegue fazer uma infinidade de coisas. Por que não explorar, né? O que está te segurando até hoje? O que me segurou por muito tempo realmente foi a opinião dos outros, o medo de errar, teria que fazer perfeito. Não, gente, não é perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Então você precisa começar a fazer para depois sim você começar a ser perfeito naquilo que você faz. Eu escutei de um dos meus mentores que eu precisava errar mais, né? Então erre mais rápido, porque assim você vai consertar mais rápido e vai chegar no objetivo que você quer final. Então você precisa começar a errar, você precisa errar. Muitas vezes, se tiver que falar errado, tudo bem. Faz a retificação no próximo vídeo, corrige a palavra se você se sentir necessidade, faça aquilo que é confortável para você. Mas eu acho que o que é mais importante, o que me destravou mesmo do digital, foi descobrir meu propósito. Então, por que você quer aparecer? Qual é a finalidade que você quer aparecer? Você quer o quê? Você quer vender? Você quer ajudar as outras pessoas? Você quer que as pessoas te enxerguem como pessoa? O que você quer? A partir do momento que você descobre o seu propósito, realmente o roteiro não é necessário, porque o dia a dia vai falando com você e quando você ligar a câmera, rapidamente você faz analogias com o que aconteceu durante o seu dia a dia, porque você traz tudo o que aconteceu para o seu propósito. Então fica fácil de você trazer para o seu propósito, mas para isso você precisa saber o que você quer. Você quer vender um livro? Então, ninguém compra um livro de quem não conhece. Então você precisa aparecer. Quantas vezes você foi numa livraria e você não sabia quem era o autor e você deixou de comprar aquele livro, muitas vezes com conteúdo muito bom, para comprar de um autor que você já conhecia? De televisão, de uma capa de uma revista, de um jornal, mas que você já sabia quem era, você remetia aquele nome àquela imagem. Então, se eu quero vender um livro, eu preciso aparecer, eu preciso fazer o esboço daquele conteúdo para que as pessoas tenham uma noção do que vai ter dentro do meu livro. Agora, eu estou lançando a minha mentoria, que eu segurei por muito tempo a mentoria, sempre fiz ela gratuita para todo mundo. Então, todo mundo que chegava para conversar comigo, eu falava da minha mentoria, eu dava mentoria de graça. Então, hoje eu vou ofertar minha mentoria. Então, hoje eu fiz um breve roteiro do que vai acontecer a partir de agora no meu perfil do Instagram, porque eu quero dizer para o meu cliente, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas eu também tenho um produto. Se você quiser ficar um pouco mais profundo no meu conteúdo, eu estou aqui, o produto vai ter um determinado valor e eu vou te dar determinada parte do meu tempo, porque no digital o que é que a gente faz? Eu coloco muito conteúdo no feed, algumas coisas eu estou fazendo releitura, até por conta do meu público-alvo que está vindo para esse perfil, e que eu mudei o posicionamento, né? Então, e agora estou me posicionando. Então, algumas pessoas vêm no meu presencial e falam, olha, fala disso, eu queria que você falasse isso para mim. Então, eu falo assim, olha, tal dia, tal hora eu vou estar na live com vocês. Aconteceu de ontem, eu não consegui fazer uma live, porque eu determinei uma mudança que não foi bem o que eu imaginava, ela passou do horário do que eu pretendia, e eu simplesmente apareci naturalmente nos meus stories, informando que não aconteceria a live, e que eu remarquei ela para amanhã. Então tá tudo certo se por acaso você ligar a sua câmera, seu cachorro latir, cair as coisas, isso é super natural no começo, parece que acontece um tsunami quando a gente está no início das gravações, as crianças choram, isso tá certo, porque você tá dando um passo fora da sua zona de conforto, então o universo ele começa a te testar, então até onde você consegue aguentar, então as coisas caem, o celular cai, a luz acaba, acontece isso com todo mundo, não é só com você. Não é porque você está começando,
Não, acontece com todos. A diferença é o quanto isso importa para você. É mais importante que você apareça, que você se posicione, do que você dar atenção a essas pequenas coisas, são detalhes. Hoje está acontecendo isso, mas amanhã não vai acontecer. Hoje você está suando, mas amanhã você não vai. Hoje você está tremendo, que é super normal. Gente, dá uma tremedeira absurda quando você começa a gravar. Você esquece tudo que você queria falar no começo, nos primeiros vídeos. Outra dica que eu consigo dar, fiz um desafio público, né? Então eu gravei um stories, falei que eu ia ficar 40 dias online. Porque eu fui num treinamento que fez significado para mim, eu falei, olha, realmente eu vou tornar disso um hábito. Eu vou fazer desse meu posicionamento um hábito. E eu comecei a fazer os 40 dias, foi impressionante. Faltou luz, choveu, meu cachorro participou na live, meu gato participou na live, a gata pulou na câmera. E eu não tinha o que falar. Eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou falar? Mas como eu fiz o meu posicionamento, eu falei, não, eu vou aparecer. Então as pessoas vão falar comigo. Então eu falava 15 segundos, depois eu comecei para 30, aí eu fazia 4 stories, depois 5, teve um stories que eu fiz 30, né? Para quem não queria falar, no decorrer dos 40 dias, eu fiquei 43 dias direto online. Nas primeiras vezes não tinha tanto conteúdo, porque o meu medo falava mais alto, então eu travava, eu pensava, mas não falava. Então, mas depois dos 40, quando deu mais ou menos uns 21 dias, acabou a trava. Eu já não suava mais, o friozinho na barriga sempre tem, gente, isso vai ser normal, sempre. E principalmente dependendo do tema. Só que eu não suava mais, eu já ficava mais segura. Hoje eu já estou preparando meu cenário. Hoje eu tenho uma ring light para falar. As primeiras lives eu parecia uma alma, né? Tipo, porque a iluminação era péssima. E você vai ajustando. Conforme você vai fazendo, você vai ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Mas como é que você vai ajustar sem você começar? Se você não errar, você não sabe o que precisa mudar. Então, eu ter feito esse desafio público me ajudou, porque as pessoas me cobravam. Então eu comecei a fazer num determinado horário, quando eu não aparecia, aí alguém me perguntava. Só que assim, às vezes eu conseguia aparecer 23h39, já quase no finalzinho do dia, mas eu fiz questão de aparecer e eu registrei. Então eu colocava na palma da minha mão os dias, aí eu comecei a fazer caras e bocas, porque precisava. Eu comecei a trazer uns áudios motivacionais para junto das fotos que eu coloquei. E as pessoas começaram a perguntar, mas por que 30? Mas por que 20? E em algumas fotos eu fazia o quê? Eu colocava uma frase motivacional. Aquela frase não era primeiramente para o meu público, era para mim. Eu precisava de autoafirmação. Você não precisa que as pessoas te incentivem. Você precisa ser o seu próprio incentivador. Porque as pessoas, elas não vão viver o seu sonho, é você que vai viver. A realização, ela é sua. Então você precisa ser a pessoa que mais dá valor aos... Eu até fiz um post agora, um pouquinho antes da live, falando sobre posicionamento. Respeita a sua trajetória, ela é só sua. Tudo que acontecer durante a sua trajetória vai acontecer com você. Todos os frutos, quem vai colher é você. Então não espere pelo incentivo do outro. Esse reconhecimento, ele vai chegar? Vai chegar. Mas primeiro, quem precisa reconhecer é você. Você precisa ser incentivador. Você precisa acreditar que você é capaz. Como eu falei, eu estou pregando muito na internet, não uma mão lava a outra, mas uma mão segura a outra. Entende? Se no decorrer do processo você se sentir insegura, vê com uma coleguinha, uma pessoa que está junto com você, ou muitas vezes as pessoas que estão aqui dentro do digital, chama no direct e fala, olha, eu estou com insegurança nisso e naquilo, será que você pode me ajudar? Que dica que você tem para me dar? As pessoas estão aqui para isso, estão para ajudar mesmo as outras. Então, eu estou falando para as meninas da live de quarta-feira, que é uma live específica para venda, que uma mão segura a outra. Então, eu falei de lucro e eu coloquei em horários desafiadores. Eu coloquei lives em horários onde estão os grandes tubarões da internet.
onde as pessoas precisam escolher. Então eu sei que quem está na minha audiência, se tiver 2, 3 ou 4, tá tudo certo. Olha, eu tenho 4 pessoas que resolveram escutar aquilo que eu estou falando. Depois desce a live, deixa gravado, porque você vai ver. Tem uma live que eu acho que deu uma pessoa. Só que essa live agora já tem quase 200 visualizações. E eu tive muito feedback de quem viu depois a live. Então, às vezes, as pessoas estão no dia a dia, estão na correria. E elas não conseguiram parar naquele momento para ver a sua live. Mas se por acaso o número de pessoas te incomoda, usa a dica dos grandes players. Coloca uma fitinha no número de pessoas e vai falando, vai se posicionando, porque não importa quantas pessoas está vendo, mas o que você está passando e quanta transformação de vida você vai gerar naquela pessoa que está te ouvindo naquele momento. Às vezes você não está considerando por ter poucas pessoas, mas você não sabe o tamanho da transformação que você fez naquela uma pessoa que dedicou lá 1 hora para te ouvir. Então a pessoa parou 1 hora do tempo dela, dos afazeres dela para te ouvir. Valorize isso, né? As pessoas que têm 1.000 pessoas na live, 4.000 pessoas, elas começaram com uma também. Como é que você quer chegar a ter 1.000 pessoas numa live se você não valoriza uma que você tem? Então você precisa entender, o primeiro degrau, ele é importante sim. O primeiro passo é o mais difícil, mas ele é o mais importante a ser dado. Você precisa entender que você vai começar com uma audiência de 3, 4 pessoas, só que se você continuar, hoje é 4, amanhã é 8, depois você vai chegar nos 16, você vai chegar em 20, você vai chegar em 30. Você vai ver que no decorrer não passaram só essas pessoas, mas que passaram mais, mas não tem como você chegar numa audiência de 1.000 pessoas sem você ter falado com uma. Não existe essa possibilidade. Você primeiro precisa falar com uma pessoa. Então se posicione para uma pessoa, dê valor não só para você, mas aquela pessoa que dedicou o tempo dela para te ouvir. Então o posicionamento tem muito a ver com acreditar. Eu preciso acreditar que eu sou capaz e acreditar que o que eu falo vai gerar transformação de vida em alguém. Então não importa se uma pessoa, vamos falar as mulheres, né? Muitas vezes a gente não tem um apoio em casa. Às vezes a gente quer que o marido ou que os filhos fiquem 1 hora ouvindo o que a gente tem para falar e eles não ficam 15 segundos. Então, se tem uma pessoa, 1 hora te ouvindo, valorize, se sinta grata, seja agradecida. Eu acho que o poder da gratidão ele é muito forte. Porque quando você é grato, olha, uma pessoa dedicou 1 hora para você, coisa que você não consegue muitas vezes no seu meio, nem no seu trabalho. Então, imagina, multiplica aquela uma pessoa, porque vai chegar o número de vezes que mais pessoas vão te ver, desde que você não desista no processo. Então, você precisa sim ter a resiliência da água. A água, ela não para. E mesmo que por algum motivo ela pare, né? Se der uma chuva, ela transborda. Então, o mar, ele tem limites. Mas quando ele quer, né? Quantas ondas aí não ultrapassaram os limites? Você vê em diversas praias onde antes o mar não chegava e o mar está avançando. Então, seja como uma onda. Quando você precisar voltar para trás para aprender alguma coisa, volte, mas não esqueça que a onda volta também para frente. Então, você precisa muitas vezes ir nesse vai e volta das ondas, mas você com certeza você vai chegar na praia. Então, desde que você não pare. Então, se alguma coisa, muitas vezes, no posicionamento, né? O que acontece muitas vezes? Há uma palavra que te derruba. E aí você volta tudo aquilo que você já conquistou até hoje. Mas quando este momento chegar, tá tudo certo. Você está no caminho certo. Volta, respira e segue em frente. Volte de novo que com certeza você vai encontrar muito mais pessoas falando positivamente a seu respeito. Porque, como eu falo, você não imagina a quantidade de vidas que você consegue transformar, começando pela sua. A sua transformação ela é muito mais importante do que qualquer outra. Quantas mulheres não estão se posicionando hoje na internet, se transformando, né? Arrumando o cabelo, fazendo maquiagem, coisa que nunca fez, porque dedicou a vida, dedicou ao lar,
aos filhos, ao marido, muitas vezes não conseguiu vitória nesse relacionamento, não conseguiu vitória nessa criação, e hoje elas estão conseguindo ter essa vitória, posicionando na frente para outras mulheres, falando: olha, mulher, se aconteceu com você, tá tudo bem, vai passar. Então, você vai superar tudo isso que você está passando. O que você está passando hoje? É uma separação? É um casamento novo? Você está vivendo o romance do primeiro amor? O que está acontecendo com você? Independente do que seja, se seja uma coisa positiva ou negativa que você ache naquele momento, você vai sim tirar proveito e vai contar uma linda história daqui para frente, desde que você não pare. Né? A gente não pode parar no tempo, a gente não pode ser prisioneiro dos nossos próprios pensamentos. Se você parar para pensar, a maioria das vezes, a autocrítica ela é muito mais severa do que a crítica de terceiros. Muitas vezes, tudo que a gente imagina está na nossa mente. Né? Eu tinha uma mente sabotadora, então eu levava os pensamentos muito longe. A imaginação ela é muito fértil para os dois lados. Então, na mesma proporção que eu começo a imaginar coisas positivas, se eu não alimentar essa mente, eu vou imaginar as mesmas proporções para coisas negativas. E eu vou ficar onde eu colocar a minha mente. Então, é importante a gente se associar com boas pessoas, a gente se unir, que nem é o grupo, seja fonte de luz com pessoas, para que uma pessoa conte um pedacinho da história dela, porque vai significar muito para aquela pessoa que está ouvindo. Porque às vezes a pessoa não tem coragem nem de contar o que está passando. E muitas vezes ela tem a necessidade de ouvir uma história de uma outra pessoa para falar assim: olha, se ela venceu, eu também posso. Porque às vezes a situação é tão difícil que a gente não consegue falar, a gente não consegue transbordar aquilo que está dentro, que está magoando, né? A mulher guarda muito e a gente não precisa guardar nada, a gente precisa colocar para fora. Então eu tô achando muito lindo esse posicionamento das mulheres hoje na internet, principalmente, né? Porque a gente tem uma força mundial. Essa live gravada, quem consegue controlar ela, né? Então muitas pessoas podem acessar. Então valorize essa força, né? Valorize a sua força interior e se posicione. Né? Você com certeza é sim capaz de ter um bom posicionamento, você vai sim ter um bom resultado em qualquer área da sua vida, desde que você tome uma posição. Hoje está acontecendo, infelizmente, uma guerra, mas quantas pessoas não resolveram ficar e se posicionar a favor do seu próprio país? Né? Outras pessoas resolveram fugir. Mas muitas pessoas resolveram se posicionar, né? Falar: não, essa terra é minha e eu vou cuidar, vou lutar por ela até o fim. E é isso que a gente precisa se posicionar. A vida é nossa e a gente precisa se posicionar e lutar pela nossa vida até o fim. E mesmo quando essa vida acabar, os escritores de livros e aí com a internet você pode deixar um legado, né? Nada vai acabar estritamente para sempre, né? Às vezes, quantos autores não faleceram, mas continuam gerando transformação na vida de outras pessoas, conforme as pessoas vão abrindo a página do livro que ele dedicou alguns dias da sua vida para poder escrever. Então, a matéria, o corpo se foi, mas o legado ficou. E isso tem a ver com digital. Muitas pessoas começaram a falar na pandemia e não continuaram, porque infelizmente partiram, mas o legado delas ficaram, né? O que elas falaram, a mensagem que foi passada ficou. Então passe a sua palavra, passe a sua mensagem, a sua transformação de vida. Eu era uma pessoa extremamente tímida, ainda estou superando, gente, não é muito fácil. Então, mas quando eu vi que realmente o fato de eu abrir a boca eu poderia ajudar justamente as pessoas que estavam no posicionamento que eu me encontrava antes, isso fez muita ressignificação na minha vida. Então eu consigo hoje falar com naturalidade, eu consigo me posicionar com naturalidade. Ainda não está perfeito, né? Ainda precisa arrumar algumas coisas, ainda precisa trabalhar a questão de iluminação. Tem umas coisas que a gente vai aprendendo no longo da jornada que faz diferença. Mas a gente só consegue aprender depois que está no início da jornada. Então, faça um desafio para você, se desafie em público, grava um videozinho. Se você não tem coragem de ligar a câmera, faz que nem eu. Primeiro eu gravei, né, um videozinho, e hoje eu subi nos stories, eu falei: agora eu vou ter que aparecer.
Então eu gravei um videozinho tremendo, você vai ver que nos primeiros vídeos você vai fazer umas 1000 vezes, pelo menos, ou você vai achar que é 1000 vezes, porque você não é timidez, né? Então assim, você está falando que não sabe que está fazendo, mas na verdade você sabe, né? A gente se prepara um pouquinho. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é do sabotador da perfeição, né? Você não precisa estudar roteiros completos, né? Você não precisa, muitas vezes a gente redige um livro, né? A gente quer escrever um livro para gravar 15 segundos. E não precisa disso, né? A gente precisa realmente tomar iniciativa. Grava um videozinho onde você se sentir mais confortável. Uma técnica que eu achei muito legal, hoje eu ajudei uma pessoa a fazer um vídeo usando essa técnica. Vai para frente do espelho e fala com você. Olha dentro dos seus olhos. Você vai ver que aquela timidez, aquela tensão vai acontecer mesmo você falando com você. Mas conforme você vai superando aquela timidez, você vai ser mais dinâmico quando você estiver na frente de uma câmera. Mas fala primeiro olhando para você. Olha na frente do espelho e fala com a pessoa que é mais importante na sua vida, porque realmente a pessoa que é mais importante é você. Então você lá vai criticar você mesmo, e se você quiser fazer pequenos ajustes, faça. Mas não fique um dia inteiro. Use aí pelo menos uns 40 minutos, que eu sei que é difícil nos primeiros vídeos, e o último, poste, independente da maneira que você ficou, porque você só vai conseguir corrigir se você começar a errar com maior velocidade, né? Se eu errar mais rápido, eu consigo acertar mais rápido. Então, faça esse videozinho, faça um desafio. Não precisa ser 40 dias, gente, é porque eu me considerava muito tímida. Então, eu coloquei 40, que é para não ter a possibilidade de eu desistir. Mas é comprovado que se você ficar 21 dias com o mesmo hábito, você absorve ele para sua vida. Então, 21 dias já é suficiente, mas para mim foi necessário 40, para vocês verem. Para hoje eu estar conversando com vocês, eu fiquei 43 dias para poder, sendo tímida, gaguejando muito, errando muito. Assassinei o português muitas vezes. Eu olho os videozinhos que eu deixei salvo, eu falei, meu Deus do céu, como foi que eu falei um negócio desse? Mas tem muitos erros de vocabulário que você vai cometer por conta do nervosismo. Você vai repetir algumas palavras, você vai começar a ver que eu falava muito né, ainda falo de vez em quando, mas no início, Jesus, no início era uma coisa. Então eu comecei a perceber isso, comecei a arrumar essas coisas, mas eu só comecei a perceber que eu tinha esses erros de dicção, essas maneiras, esses trejeitos de falar quando eu comecei a gravar. E uma coisa que é importante, que para mim era uma barreira, você precisa se acostumar com a sua voz. A nossa voz muitas vezes não é agradável, gente. Até a gente se acostumar ouvindo, não é uma coisa tão bonita de se ouvir. Mas depois que você acostuma com a sua voz, você vai ver que fica mais fácil. Então você primeiro grava, posta sem ver o que está errado. Porque se você for ver o que você errou, você não vai postar. E com certeza tem algum erro, não tenha dúvidas disso. E depois você vai consertando. Depois que você fez essa postagem, vá consertando conforme a sua necessidade. Então eu acho que o que eu considero muito importante, fazer esse desafio, porque ele nos ajuda. Se possível, compartilhe com seus amigos. Joga lá no WhatsApp e fala, gente, olha, eu vou estar em tal lugar, você pode me dar o feedback? Você pode me dar a sua opinião? Você pode dedicar seus minutinhos, porque os seus amigos vão ser sinceros com você, até demais, né? Eu diria de passagem. Mas eles vão ser sinceros com você. E você precisa dessa sinceridade no começo. Mesmo que você não escute palavras bonitas, né? Porque a gente vai errar muito no começo. Mas você precisa entender que esse feedback é para crescimento e não para destruição. Então, uma crítica neste período, ela é construtiva, ela não é destrutiva. Nas minhas primeiras lives, eu falava muito rápido. Eu falava, meu Deus do céu. Hoje eu consigo falar um pouco mais lento, né? Mas nas primeiras, Jesus, o negócio foi tenso. E você vai mudando, você precisa amadurecer. Do jeito que a gente nasceu, cresceu,
para depois amadurecer, assim também é nosso posicionamento. Pode ser brinquedo, não, tá? Você consegue ler o que a Odília falou? De passividade não Ela timidez. falou que pode ser bloqueio de passividade, né? E não Ou timidez. não de timidez. Então, Ela falou que até reafirmando aquilo que você falou, essa questão do desafio é tão importante, eu mesmo, né? Antes eu não queria, por exemplo, pensei, como que eu vou postar todos os dias, pelo menos um post, né? Então eu peguei um livro que eu tinha aqui, de orações, inclusive, e todo dia tem uma oração. Então seriam 9 meses, depois mais 3. Então vai dar certinho aí um ano. Agora no dia 19 eu vou completar aí um ano de postagens aí, colocando as datas, dia 1, dia 2, dia 3. No começo, para mim, é um sacrifício postar 2, 3 coisas por dia. Aí depois eu fui insistindo, até que virou rotina, virou hábito mesmo, acostumei com isso. E essa questão também de você se posicionar aqui e colocar compromisso público, dá muito certo. Por exemplo, que nem semana passada eu fiz uma live, né, de gêneros textuais, é um assunto que eu não domino, mas eu fui buscar, fui pesquisar e trouxe, me desafiei em explicar aqui, né? Trouxe, acho que também foram 3, aí inclusive foram uma live de gêneros textuais, gêneros literários e aí os tipos de texto. Então, assim, não é uma coisa que eu dominava, mas eu trouxe, me desafiei e coloquei. Daí, na semana passada, também acredito que vai acontecer. Que amanhã também tem a minha live, que eu faço uma aula, né? Toda semana tem essa live. Então, eu estava pensando em trazer para o pessoal todos os processos que eu faço até chegar na live. Acredito que eu vou fazer ela amanhã, por conta disso que você falou aqui hoje, eu achei bem bacana. Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem como que a gente faz uma live. É tão simples, mas tem uns processos. sim. E aí eu faço assim, sabe? Eu falo, ó, na semana que vem eu vou falar sobre tal assunto. Aí eu coloco no papel, eu assumo o compromisso público e trago. Eu vou fazer 3 dias de live em sequência. Eu vou fazer um desafio Eu fiz também um desafio de 30 dias, para as pessoas fazerem livros, né? Seu primeiro livro em 30 dias. Aí eu falei, Senhor, eu vou fazer todo dia uma tarefa e postá-la no grupo. Eu fiz os 30 dias de tarefinha para as pessoas fazerem o livro. Então, assim, quando você fala aqui, de fato, você vai e faz. É um compromisso público. Aí você fala assim, eu vou fazer uma série de lives, uma semana de lives. Eu acredito que na semana que vem, não vou garantir muito aqui, mas eu acredito que eu vou começar a fazer umas lives aí também de manhã, com alguma coisa relacionada também com devocional, com a Bíblia, algum que seja 30 minutos, mas eu já tô assim tendo um pouquinho mais de tempo agora de manhã, né? Porque eu tô colocando a minha filha aí na creche, ela começou essa semana, e na semana que vem ela já vai ter meio período, então eu vou ter um tempinho a mais para poder trabalhar essas coisas, né? Eu uso mais à noite para fazer live, tudo, estudar também. Então eu já vou ter um tempinho a mais, então eu já faço 2 lives por semana. Então eu vou me desafiar a fazer mais uma live ou até mais. E assim, aos pouquinhos, você vai subindo o degrau, vai mudando de fase, você vai ganhando confiança na entrega do seu conteúdo, você vai entendendo um pouquinho mais aquilo que você oferece e as pessoas começam também ali a continuar com você, a acompanhar o seu conteúdo, começa a retribuir também, engajando no perfil. E aí você vai tendo esse feedback, como você falou, e vai nos incentivando a continuar, a não desistir. Porque eu não sei você, mas quase todos os dias vem pra mim, deixa quieto esse negócio do Instagram, abandona isso daí, porque o nosso cérebro conta historinhas, né? Deixa isso daí. Daí eu penso assim, não, são muitas vidas em jogo, eu não posso abandonar. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você tenha ali, aquela coisa assim, não. Vai, enfrenta, esteja aqui, assume um compromisso, vai ter uma pessoa, vai ter 2. E eu sempre falo, você que está aqui no ao vivo, você que vai assistir no gravado, porque realmente a força está aí no replay. Muitas pessoas depois passam por aqui, deixam o feedback, aprende com a gente. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas o que eu vou falar? Eu não tenho conteúdo nenhum para falar. Começa assim transbordando, que eu vejo que você transborda demais. Assim, é uma delícia te ouvir, porque você tem muito conteúdo. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa ela vai só retendo, como eu fazia antes, né? Só estudava e não saía nada. Então, eu estava muito cheia. Aí eu comecei liberando aos pouquinhos
E aí toda semana você vai se desafiando, né? Que nem, por exemplo, hoje nós estamos falando de posicionamento, né? Teve vezes que eu acho que a semana passada a gente falou sobre depressão. É um assunto que eu nunca falei, mas me desafiei a falar. Até a Alice estava aqui acompanhando a gente aqui, ela que trouxe, né, também esse tema. Então eu fui também entender um pouquinho da depressão e trouxe. Então assim você vai aos pouquinhos. E a pessoa também que às vezes tem dificuldade, ela pode fazer primeiro uma collab, né? Uma pessoa vai ajudando a outra e não precisa fazer direto sozinha. Eu preferi fazer sozinha já para destravar mesmo, sabe? Aí depois eu falei, agora eu preciso destravar na collab. E é o que eu tenho feito toda semana. Até na semana passada eu falei, será que eu agendei com alguém essa semana? E eu tinha, acho que, combinando com você, acho que uma semana antes, né? Daí eu olhei e falei, ai, a Magdala. Falei, meu Deus, ai, que bom. Daí agora eu já tenho que procurar alguém para a semana que vem. Então é um desafio atrás de desafio. E isso nos ajuda a não parar, a não desistir, né? Até a Odália que está aqui, fica o convite para você. Já vou lançar aqui um compromisso público. Se você tiver interesse, na próxima quinta-feira a gente pode fazer uma live aqui junto, se você quiser, tá bom? Aí a gente vai buscar um tema ou fala... Eu sempre busco trazer algum bloqueio, porque daí a pessoa já destrava, aprende aquilo lá e já começa também a fazer as suas lives no seu perfil e também vai destravando. A Odália está falando assim, que quem teve pais muito autoritários geralmente tem esse bloqueio de passividade. Pode ser, viu? Realmente Pode ser. Faz sentido, para mim faz sentido. Porque os meus pais eram um tanto, são, na verdade, ainda um tanto quanto autoritários, né? Mesmo depois de eu ser mãe de filhos, eles ainda exercem uma certa dominância em alguns momentos, ou pelo menos tentam, né? Porque o posicionamento, ele não tá só no digital, né? Não sei se aconteceu com você, mas quando eu comecei a me posicionar dentro do Instagram, esse posicionamento ele veio para a vida. Acho que essa já é a minha terceira live sobre posicionamento. Por quê? Porque ficou muito gritante o meu posicionamento. Então eu sempre deixei muito claro para as pessoas que eu tinha receio de aparecer, as pessoas me pediam muito, porque algumas pessoas vinham no meu presencial e eu falava muito no presencial. E a pessoa falava assim para mim, nossa, você precisa gravar uma live, nossa, você precisa fazer conteúdo. E eu acabava travando e falava, nossa, mas isso não é para mim. E realmente, depois que eu comecei esse posicionamento dentro do digital, esse posicionamento não ficou só no Instagram, né? Esse posicionamento refletiu em todas as minhas redes sociais, porque hoje eu tenho o Instagram espelhado no meu Facebook, é onde estão os meus familiares, os meus amigos. Inclusive, o meu Instagram é muito profissional, no meu Instagram tem poucos amigos meus, é mais de uma questão que eu sempre me posicionei autoafirmativa, eu sempre falei frases motivacionais, eu gosto de ser esse pontinho de luz na vida das pessoas, porque eu acho que já tem muita negatividade e as pessoas precisam de uma positividade. Não chega a ser um conto de fadas, mas tudo que você passa de negativo na sua vida, você pode sim tirar algo positivo disso. Você vai crescer muito. Eu acho que eu cresci muito na minha vida, não foi sobre dos momentos felizes, mas foram dos momentos difíceis. Eu com certeza saí uma pessoa completamente transformada de momentos que eu passei extremamente difícil. Eu cheguei a ficar 4 meses internada no hospital, né? E grávida, com um filho pequeno em casa. Então, assim, e isso para mim, com certeza, eu entrei no hospital uma pessoa e quando eu saí de lá eu era uma pessoa completamente transformada, mas não transformada negativamente, transformada de uma maneira positiva. Eu comecei a enxergar o mundo, a ver as coisas de uma outra maneira, né? Eu acho que a depressão tem muito a ver com isso, de você não conseguir encarar determinados problemas da sua vida de forma positiva. Realmente, no momento, não é positivo, no momento dói, né? Machuca, faz chorar muitas vezes, mas você precisa começar a enxergar lá na frente o depois daquela tempestade, né? Não tem uma tempestade que aconteça que no outro dia não tem um dia de sol, ou muitas vezes tem um lindo arco-íris no final da tempestade, mas primeiro a tempestade precisa acontecer, né? E a gente precisa dessa tempestade, água é vida.
Então a gente precisa, inclusive na nossa vida, que em determinados momentos chova, mas chova muito, porque é desses momentos que a gente cresce, é nesses momentos que a gente amadurece. Então a tempestade não é ruim para a nossa vida, ela traz crescimento. É crescer dói, realmente dói. Você só muda radicalmente um posicionamento, você só muda radicalmente um entendimento depois de alguma coisa que fez você mudar. E muitas vezes essa coisa que fez você mudar, o que não nos mata nos fortalece, com certeza. Então assim, a gente só faz esse posicionamento forte, né? Eu falei assim, no meu posicionamento da internet, eu falei assim, eu demorei horrores para escolher minha paleta de cores, né? E aí eu fui estudar a psicologia das cores. Eu falei, nossa, mas a única cor que eu não gosto é a cor que fala o que eu quero falar, né? Que eu quero trazer a força da mulher. Eu quero mostrar que a mulher é muito mais do que ela acha que é. Você não é o seu cabelo, você não é o seu olho, você não é a sua maquiagem, né? Não é isso que faz a real mudança da sua vida. Quem você é a sua essência. O que você traz dentro de você é o que realmente faz a diferença. Não é suas roupas, né? Para mim tanto faz. Hoje eu visto tranquilamente uma roupa de R$ 5, uma roupa de R$ 1.000, não faz diferença. Aonde uma pessoa entra com uma roupa de R$ 1.000, eu entro com uma de 5, se for o caso, e para mim tá tudo certo, porque o meu valor não tá naquilo que eu visto, o meu valor não tá naquilo que eu calço, né? O meu valor está em mim, né? O meu valor sou eu, não é as coisas que eu uso como acessório. Não é um batom que me traz valor, não é uma cor que me traz valor. Tudo bem, algumas pessoas são visuais, então você precisa trazer a leitura que aquela pessoa consegue entender. E desde quando eu comecei a usar o vermelho no meu perfil, que nem faz tanto tempo assim, eu recebi muitos feedbacks no meu direct. Eu estou recebendo muitas propostas. Eu recebi, acho que umas 4 propostas de agência. Eu falo, gente do céu, mas nunca pensei em receber uma proposta de agência, proposta para ser digital influencer. Eu falei, não me posicionei para isso. Mas eu só comecei a ser vista por essas pessoas em algum momento depois que eu tomei um posicionamento simples, que foi de falar, né? O posicionamento é você aparecer e falar aquilo que está no seu coração. E você vai ver que conforme você vai falando aos poucos, o seu coração começa a se encher e a transbordar. Porque você está cheio, você tem uma trajetória muito boa. É por isso que eu coloquei lá no meu perfil para você valorizar a sua trajetória, né? O seu posicionamento, você precisa valorizar a sua trajetória. Você é o que você é hoje pelas dores que você passou, pelas felicidades que você passou. Foi tudo o que aconteceu na sua vida que te fez ser quem você é hoje. Então você simplesmente não pode apagar o que te passou. Algumas coisas são negativas, você não precisa se martirizar sobre isso, mas apagar jamais, porque foi por ter passado por esse sofrimento que você era a pessoa que você é hoje. Você é forte, você é valente por esse sofrimento que você passou. Você é guerreira, que muitas pessoas gostam de falar de ser guerreira. Então você é guerreira por tudo que você passou. Só não esqueça que você não precisa ficar na trincheira, na zona de batalha constantemente. Você tem que sair dessa zona de batalha. As pessoas talvez tenham te magoado no meio do caminho e você foi guerreira há muito tempo. Mas está na hora de você ser fada, né? Está na hora de você realmente realizar seus sonhos, de você ser aquela Alice que entra lá no buraco e você vê o mundo da fantasia, e você pode fazer isso. Você consegue fazer isso desde que você determine quem você é. A gente não precisa ser guerreira. Quando eu comecei o meu posicionamento digital, eu descobri a síndrome da Mulher Maravilha, né? Que a gente quer carregar tudo nos peitos, a gente faz tudo. A gente realmente tem algumas habilidades um pouco diferenciadas. A gente quer dar conta de tudo, mas não precisa. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser você. Então a internet vai te abraçar de coração, desde que você transborde verdade. E quando você joga a sua essência, a sua história de vida, isso é natural. Eu vendo desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente.
Então eu consigo falar da venda naturalmente, porque eu vendo desde muito nova. Eu vendo catálogo há muito tempo, eu já passei por mais de 150 empresas de catálogo. Então eu conheço os macetes, eu conheço as técnicas, mas o tempo inteiro eu estou me aperfeiçoando, né? Acho que agora eu estou fazendo 5 cursos diferentes. E não é sacrificante, é gratificante. Eu gosto de aprender. E como você falou, muitas vezes no começo, como que eu fazia uma live? Eu fazia live e aí eu vi o que o pessoal comentava na live e daquilo que o pessoal comentava eu puxava um tema e eu jogava aquele tema. Lançava o desafio. E aí depois, se era um tema que eu não dominava, aí eu ia pesquisar. E você concorda comigo quando a gente vai pesquisar aquele tema, a gente cresce? Porque era um assunto que a gente não entendia antes. E quando você começa a fazer pesquisa, você começa a observar mais para aquele tema e você começa a crescer. Então, posicionamento traz muito crescimento, traz muita mudança, gera muito valor. Não só na vida das pessoas, né? Na sua própria vida, né? Por isso que eu levanto muito essa bandeira. Eu levantei por muito tempo, acredite em você, você pode. A Odália aceitou a proposta na próxima semana para você. Então, É isso assim, aí. Já se posicionou, é isso mesmo, já é o primeiro passo. então, assim, você precisa realmente entender que esses processos são valiosos e acreditar em você. Ninguém precisa acreditar. Eu não sei se aconteceu com você, mas quando eu comecei a falar que ia aparecer no digital, começaram a falar blogueirinha. Ai, você tá ficando doida. Mas o que as pessoas vão pensar? Ah, mas será que o pessoal vai querer te ouvir? Aprender, praticar e ensinar, verdade. É bíblico isso, né? Então a gente precisa não receber só a dracma e guardar, esconder, mas a gente precisa usar nossos dons e multiplicar ele, né? Deus deu os dons para que a gente não guardasse, mas que a gente multiplicasse esses dons para gerar transformação na vida das pessoas, né? O conhecimento que a gente tem de nada serve se a gente guardar numa caixa. Então a gente precisa pegar esse conhecimento e transbordar. Já pensou quem faz faculdade e nunca executa sua função? Do que adiantou os anos de dedicação para terminar aquele determinado curso? Não adiantou de nada. Então é a mesma coisa. Quando a gente vai fazendo uma live, vai surgindo temas, a gente vai conhecendo pessoas, a gente consegue espelhar pessoas, a gente precisa espelhar pessoas boas. A gente consegue ver, se ela conseguiu, eu também posso. Isso não é inveja. A gente precisa espelhar. Você não quer tomar aquilo da pessoa, você quer se tornar alguém tanto quanto você acha que ela se tornou. E a batalha, quem vai trilhar é você, o caminho quem vai percorrer é você. E tá tudo certo sobre isso, né? A gente não precisa ouvir. Então, precisa acreditar mesmo que é capaz. A gente precisa ser a primeira pessoa a acreditar que é capaz de fazer uma coisa. Hoje eu dei um passo extraordinário, semana que vem eu vou contar se concretizar, porque foi algo muito forte que eu jamais esperei, jamais imaginava, mas eu precisei dar um passo de fé, literalmente, em direção a isso. Então, a partir do momento que eu coloquei o pé, Deus colocou o chão. Mas primeiro eu precisei acreditar e colocar o meu pé, né? A gente precisa ter aquele ato de fé. Então, para quem vai ver a live depois, eu te faço o convite. Acredite em você mesmo. Seja o primeiro a ser seu próprio incentivador. Pegue o tema que você achar mais confortável para você. Você não precisa ser coach, master coach. Você não precisa ser mentor de negócio, você pode ser a Maria, você pode ser o João, você pode ser um pedreiro, você pode ser uma doméstica. O que você faz? Né? Eu tenho uma mentora que fala que fazer bife é difícil você fazer um bife, para que ele fique ao ponto, principalmente quem tem uma família grande. Tem gente que gosta de bife mal passado, tem gente que gosta ao ponto e tem gente que gosta bem passado. Muitas vezes todos esses bifes vão para a mesma frigideira. E aí, qual é a técnica que você usa para a carne ficar macia, para ficar dourada, para que você tire a um ponto, um bem passado? Então, você consegue ensinar isso para outras pessoas. Então, você é pedreiro, como é que faz o cálculo? Você é pedreiro antigo, o que você usa? Você usa um prumo? O que você usa? Qual o nível que você usa? O seu nível de conhecimento, tem alguém aí do outro lado que não tem e que você pode se ensinar ele
de diversas maneiras diferentes. A melhor didática a ser usada é a sua, porque você aprendeu. Então, ninguém melhor do que você para ensinar aquilo que você aprendeu. E tenha certeza que em algum lugar alguém vai sim conseguir assimilar aquilo que você está passando. Você não precisa ser um bacharel para estar transbordando na vida das pessoas, né? Porque você sabe que a gente se autocobra, né? Ah, mas eu não sou coach, eu vou fazer um curso de coach para poder aparecer. Não, você não precisa fazer o curso de coach. Aparece, Maria, aparece, João. Eu tô aqui para convidar vocês a aparecer, literalmente, né? Você pode, né? Você deve literalmente aparecer. Então, independente das funções, eu conheço uma senhorinha que ela fatura muito fazendo macramê. Né? E o que é macramê? Eu sou artesã, eu gosto de fazer artesanato, de paixão mesmo, sempre fiz. Já ganhei algum tempo da minha vida dinheiro fazendo artesanato. Hoje eu não faço mais isso, só de vez em quando eu quero alguma coisa para minha casa. Mas o que você faz, né? É um bife bem feito, um arroz ao ponto, soltinho. No começo que eu comecei a cozinhar, eu fazia aquele arroz Unidos Venceremos, aqueles que você joga na parede e reboca lindamente. Hoje eu não faço mais, eu já trabalhei o meu arroz, já consigo fazer algo mais comestível. E você? Qual que é o seu melhor, né? Você tem que dar o seu melhor para as pessoas e transbordar, e você vai ver que o posicionamento ele vai acontecer de uma forma natural, que você vai conseguir se expressar naturalmente, que você vai conseguir colocar aquilo que é a realidade de vida sua para as outras pessoas e que isso vai gerar transformação. Você viu que eu gosto de falar, né? Gente, que transbordo. Que transbordo é esse, hein, Magdala? Sensacional. Você que está aqui na live, aqui, coloca um foguinho aqui para você confirmar aqui se você recebeu essa palavra, se você aceitou ela na sua vida, porque você se posicionar é você realmente mostrar-se à sociedade, mostrar para que você veio, quem você é, o que você sabe. Eu costumo falar que é o nosso como. Todo mundo tem um como aqui dentro, né? E eu, inclusive, quando você foi falando, eu fui assim, relembrando muita coisa que eu vivi. Inclusive, isso que você falou é verdade. Quando você se posiciona na internet, aqui no digital, você também muda totalmente na parte assim, sem o digital. Hoje eu percebo, assim, às vezes estou diante de muitas pessoas que eu sinto assim, que sabe até muito mais do que eu, mas eu não tenho mais aquele medo de fazer uma pergunta, não tenho medo de fazer uma resposta, né? Que às vezes as pessoas me perguntavam, eu ficava assim, amarelava na hora, né? Travava de fato. E aí eu comecei aqui transbordando, trazendo conhecimento. Hoje eu me sinto um pouco mais leve, por quê? Porque eu tinha muito conteúdo. E aí eu comecei a ensinar uma coisa que eu já gostava, mas eu tinha o bloqueio da exposição. Eu não me expunha para nada, né? Aí a partir do momento que o livro, que é esse aqui, né? Escritora Particular de Deus, que é meu primeiro livro, a partir que eu fiz ele, em pouco tempo, eu me descobri dentro dele e comecei a falar, eu preciso ensinar aquilo que eu aprendi em pouco tempo e ainda estou aprendendo, porque a questão de escrever livros, você aprende todo dia. Todo dia tem uma coisa nova para você fazer. E aí eu também busco conhecimento, busco também estar perto de pessoas que já estão há anos nesse mercado editorial. Olha quanta coisa já aconteceu, né? Já fiz aí meu segundo livro em coautoria com mais 53 escritores, já estou escrevendo o terceiro e também lancei o desafio aí para a Magdala também fazer o dela, porque aí dentro tem um livrão. Eu não sei, acho que vai passar de 400 páginas. Só essa live que a gente fez já dá um livro. E um livro pesado, inclusive, com muitos códigos que você lançou aí, né? Então, assim, é como eu falo, é o quadro. Conte a sua história, transforme em livros. É essa a ideia. Porque ao mesmo tempo você vai desbloquear, você vai mostrar para as pessoas, olha, eu estou aqui, eu tenho condição, eu tenho conhecimento. E Deus acredita em cada um de nós. Só precisa que a gente vá lá, né? Tenha fé, acessa, acredita e vai longe. E vai acessar muito mais do que aquilo que Ele já nos deu. Então, eu quero agradecer muito a sua participação aqui nessa live de hoje. Foi realmente, assim, um convite que eu fiz, foi certeiro. Eu falei, nossa, e faz pouco tempo que a gente se conhece, né? Foi ali, inclusive, no grupo Seja Fonte de Luz. Eu já fiquei encantada porque você tem muito conhecimento. Eu falei, não, eu preciso trazer ela aqui numa live para poder ajudar essas pessoas também que estão no meu perfil. E você que está aqui, eu peço que você comece a seguir ela também, a Magdala, né? Para você acompanhar aí todo esse posicionamento, essa movimentação. Se você tem essa dificuldade para vender, você vai acompanhá-la aí.
tá? E engajar também, viu? Não é só seguir e ficar quietinho ali, né? Porque quando você faz um comentário, curte ali os stories, que agora tem essa função nova, você está se posicionando, né? Você está colocando a sua opinião. Uma coisa que eu tinha dificuldade, viu? Como eu não tinha coragem de me expor, eu também não tinha coragem de dar minha opinião. Muitas vezes eu ficava calada por medo do que alguém ia falar e encaixava na necessidade de aprovação. Sabe, por exemplo, assim, o professor falava uma coisa assim, né, de uma forma estúpida, né? E aí eu falava, tá bom, não vou fazer pergunta mais porque eu não queria me machucar. Então, a partir disso, eu falei, não, agora não, eu pergunto. Eu também tenho um momento que eu fico em silêncio, mas quando eu preciso, eu vou em busca daquilo que eu preciso. E se você está aqui nessa live e você não sabe o seu caminho ainda, corra atrás, busque mesmo se conhecer, sabe? Como eu fiz no comecinho, busquei meu autoconhecimento. E aí eu fui percebendo, puxa vida, eu escrevo tanto, por que eu não faço um livro? E aí Deus falou para mim, de fato, você tinha que estar aqui e ao mesmo tempo você vai cumprindo o seu propósito, vai ajudando mais pessoas, né, que estão em outras condições, né, que já você, tipo, vai subindo de nível. E as pessoas vão ficando um pouco mais abaixo de você e você vai ajudando elas. Olha, eu passei por isso, então você pode encurtar o caminho. Você não precisa passar pelo mesmo que eu passei. Então, a partir do momento que você traz a educação aqui, ensina algo, você vai adiantar para a pessoa. Ela não vai ficar anos e anos aí travada, né? Por exemplo, que nem eu. Levei 33 anos para entender que eu podia escrever um livro. Olha que coisa, né? Então, eu deixo esse convite para você que está aqui também, para que você comece a escrever a sua história. Não tenha medo da sua história. Enfrente o medo. Sabe, eu sei que vai vir muitas pessoas fazer julgamento, até você falou, né? Ah, o blogueirinho e não sei o que lá, né? Então, eu escutei, na verdade, uma vez só. Mas foi por brincadeira aí de umas pessoas bem conhecidas minhas, perto, assim, né? Mas não por crítica, sabe? Eu falei, ah, sim, porque eu tava fazendo um stories, né? E a pessoa falou, virou blogueirinha agora, né? Falei, se você soubesse o tanto de vidas que vão ser transformadas a partir de um stories, você não fazia essa brincadeira. E aí nunca mais, sabe? Mas é só brincadeira mesmo, né? Mas a gente tá trabalhando com vidas, né? Então, assim, a gente tem o nosso produto, a gente faz a nossa oferta, mas por trás disso tem vidas, pessoas que estão realmente morrendo, porque nós não nos posicionamos. Então, eu quero agradecer muito, assim, você, e quero deixar, inclusive, uma mensagem rapidinho, até você vai deixar também a sua mensagem final, que é do livro aqui é uma pessoa que eu modelo, assim, paixão mesmo, né? Que é a Camila Saraiva. O livro dela é Viva Sua Real Identidade, uma indicação para vocês aí de livro maravilhoso. Então, ela fala assim, sua vida vai muito além disso, tá? Então, guardem essa frase para vocês e continue, não desistam, tá? Se você tá bloqueado para fazer lives, busque alguém que faz lives e esteja aí realmente nesse incentivo de te ajudar. Que nem a Odália aqui, ela já se colocou em posição. Não, eu quero realmente fazer uma live com você e eu vou destravar. E você vai destravar naturalmente, tá? Porque a ideia aqui é que você se sinta à vontade na live. Não é assim pressionar ou forçar, né? Que nem eu trago algumas posições, algumas falas aqui para ajudar mesmo a pessoa a soltar um pouquinho mais, a se conhecer também. Então, agradeço muito essa participação e quero que você deixe a sua mensagem final aí. Lembrando que essa live ela vai estar amanhã no YouTube, tá? Estreando às 15 horas. Então, a gente vai estar alcançando aí mais públicos ainda, porque essa é a ideia. Quanto mais longe, mais pessoas são alcançadas e transformadas também. Verdade. Esse livro que você mostrou eu achei muito pertinente, porque quando eu comecei o meu posicionamento, eu modelava algumas pessoas. Eu tive a honra de estar com a Camila pessoalmente. Tive a honra de sentar do lado do marido dela, que era uma pessoa que eu li vários livros. E eu fiquei muito emocionada, né? Rolou aquele momento tiete até. E depois do meu posicionamento, hoje eu faço parte de 2 projetos lindíssimos. Eu faço parte do Clube do Bora Ricas. A gente teve o segundo, acho que café em São Paulo. Sábado agora vai ter o do Mulheres Brilhantes. Tô tendo a honra também de estar à frente desse café aqui de São Paulo, para você ver como que um posicionamento transborda, né? Então, eu tive do lado do meu escritor, que era o meu escritor que mais me ajudava naquele momento, sentei do lado dele, consegui fazer pergunta para ele, que eu fiquei muito feliz. Outras pessoas também que eu modelava, eu tive a honra de conhecer pessoalmente,
né, de ter livro autografado da pessoa, mas de ter essa pessoa me respondeu pelo direct do Instagram, e eu fiquei muito emocionada em relação a isso. E é isso que vai acontecer com vocês quando vocês começarem a se posicionar. Vocês vão ver que aquele sonho que há muito parecia impossível, ele vai ficar muito próximo e facilmente realizável. Então, a partir do meu posicionamento, eu conheci pessoas que durante a minha trajetória tiveram significância na minha vida. E eu consegui falar com essas pessoas, eu consegui ficar muito próximos, ter o livro autografado por elas. Hoje, gerar transformações na vida das pessoas através desse conhecimento foi muito importante. Então eu deixo aqui para vocês a missão, né, de vocês realizarem o sonho de vocês, a missão de vida de vocês é transbordar na vida do próximo. E acredite que independente do conhecimento que você tenha, ele com certeza é valioso. E com certeza ele vai gerar transformação de vida em milhares de pessoas. Então eu escutei uma vez de uma pessoa: mulher, coloca tudo que está dentro para fora. E eu abracei aquilo para minha vida, e eu convido você a colocar toda a sua essência para fora. Deixa essa mulher ou esse homem, independente de você que está vendo na live, não importa a sua idade. Eu tenho pessoas que trabalham comigo de 89 anos e eu tenho pessoas adolescentes. Então não tem idade para você transbordar, não existe tempo. Não importa se hoje você, que nem você falou que você escreveu seu livro com 33, não importa se quem está vendo essa live tem um sonho de escrever um livro, esteja com 50, você é capaz ainda de transbordar na vida das pessoas. Então não coloque barreira, nem de tempo, nem de medo. A barreira do tempo, da idade que a gente tem, ela é insignificante. Então eu deixo para você aqui o meu convite, para que você venha transbordar na vida das pessoas e deixe que esse conhecimento que para você hoje talvez seja pequeno, seja básico, fazer a mudança de alguém que precisa, porque você está guardando ouro e tem muita gente aí à caça aos tesouros, e ele com certeza vai encontrar o seu baúzinho de ouro, desde que você deixe ele aí num lugar mais fácil, né, de acessar, porque dentro da nossa mente é muito difícil de alguém puxar o que está lá dentro, né? Então não morra com aquilo que você tem de melhor dentro de você, deixe seu legado. E meu convite hoje é que você deixe o seu legado. Então você, Maria, você, João, ensine a fazer um bife. Não sei o que é que você precisa ensinar, o que é que você tem para transbordar, mas transborde na vida das pessoas. Você é capaz sim de fazer esse transbordo. E se tiver qualquer problema, alguma dúvida na venda, gente, pode me chamar no direct, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, ajudar no processo da maneira que eu conseguir ajudar vocês. Eu estou à disposição, que nem eu falei para Daniela, eu me posicionei para ser realmente um pontinho de luz no final do túnel. Então eu tô aqui para segurar na sua mão e te puxar ao caminho que você deseja realizar. Eu não vou realizar o seu sonho, mas eu consigo te ajudar a trilhar essa trajetória, como a Daniela está aqui, também consegue te ajudar. Então, se vocês precisarem de qualquer dúvida, seja para escrever um livro, tem uma pessoa aqui que consegue, gente, ela fez um resumo do que eu falei, que eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu, nem eu percebi que tinha falado tanto assim. Então, e se você tiver algum problema na sua... Gratidão pelo posicionamento de vocês. Obrigada, Dara. Então, bora se posicionar, mulher, também, né? Você pode gerar transformação de vida das pessoas. Então, convide, né? A gente está aqui à disposição de vocês. Eu me prontifico a ficar à disposição de vocês. Qualquer dúvida no processo de venda ou no processo de posicionamento na internet, que hoje eu tenho algumas pessoas que começaram a me ajudar. Então, estarei aqui, pode me chamar, já coloquei ela na fogueira, né? Chamem ela se vocês quiserem escrever um livro, porque nesse processo eu não consigo, mas se vocês quiserem vender o livro ou se posicionar, isso eu consigo ajudar vocês. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com mais pessoas, de ser esse pontinho de luz na vida de algumas pessoas, assim como algum dia alguém também foi na minha. Hoje nós estamos fazendo uma live, mas você concorda que um dia a gente esteve na frente de um celular ou de um computador ouvindo uma pessoa. Então as pessoas que estão nos ouvindo também,
vocês também podem não só nos escutarem, mas também vocês podem falar. E eu deixo o meu convite aqui de todo o coração, que vocês façam isso. Olhem a escada e não esqueça do primeiro degrau. Dê o seu primeiro passo de fé. Ele é extremamente importante e muito valioso para que vocês negligenciem ele. Ele é pequeno, mas com certeza ele é muito valioso. E ao longo do tempo você vai ver que ele vai ser o maior e mais grandioso passo de toda a sua trajetória, porque é ele que vai fazer a significação definitiva da sua vida, da transformação da sua vida. Você vai ver que independente dos processos que você passar, você precisou dar o primeiro passo e que realmente ele é muito valioso e muito importante. Mas no começo ele é pequenininho, mas ao longo do tempo você vai ver que ele não é tão pequeno assim. Mas precisa ser dado, né, Nelly? Que bom que você vai deixar a live no YouTube, né? Vou pedir para as meninas seguir você lá no canal. Sim, inclusive essa live eu deixo ela colaborativa também para entrar no seu feed, tá bom? Mesmo processo que eu fiz com o post, ela entra também no seu feed, porque daí as pessoas que passarem por lá também vai ter mais visibilidade, tá bom? Então vamos tirar o nosso print aqui pra gente registrar esse momento. Eu vou tirar uns comentários e um sem os comentários também, pra gente poder também registrar, tá bom? Vamos lá? Quem tiver aí também aproveita para tirar o nosso print. É um dos processos aí da live que eu vou explicar para vocês amanhã, hein? Peraí. Deu aí? Agora eu vou tirar os comentários pra gente tirar sem os comentários. Vamos ver se ele vai sair. Aí, saiu. Aí saiu. Peraí. Você tira pra mim, porque o meu não vai rolar, que tá caindo no negócio aqui. Tá. Acho que ficou bom. É isso aí. Então, quero agradecer muito vocês que participaram aqui. Deixa eu ativar os comentários. E fica o convite para vocês amanhã também, que eu vou trazer essa live. Acredito que ela vai ser muito crucial e vai ajudar muito. Então, eu vou trazer todos os processos que eu faço até chegar aqui na live. Então, eu vou dar dicas também de posicionamento também. Vou falar um pouquinho de Instagram, que é uma coisa que eu estudo muito também para poder aplicar aqui. E a gente precisa se atualizar o tempo todo, né? Porque a gente usa essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que atualiza diariamente. Às vezes a gente passa assim, nossa, aumentou um botãozinho ali, eu não conhecia, agora já estou conhecendo. Então, eu vou trazer muitas dicas amanhã também. Espero que vocês, mesmo horário, tá? Às 20h18, para a gente compartilhar conhecimento e também deixar registrado para vocês assistirem, reassistirem e também fazer o processo de compartilhamento, que é muito importante. E você que quer fazer parte do nosso grupo VIP aí das mulheres, entra lá no link da minha bio, Grupo Seja Fonte de Luz. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 21h07, e ali é um processo que a gente compartilha. Todo mundo lá tem o direito de palestrar. Então, cada uma que está no grupo traz um tema, compartilha, pode ser da sua vida mesmo, alguma coisa que você gosta de falar, e ali a gente faz muitos desbloqueios e a gente se ajuda. É um momento que você mostra ali o que você sabe e você não se sente sozinha, que uma vai ajudar a outra. Então, quero agradecer muito você, Magdala, pela sua disposição, por esse seu tempinho que é precioso, e por cada um aqui que passou ao vivo. Muitas pessoas entraram e saíram, e vocês que vão assistir depois no gravado, e vocês também que vão assistir pelo YouTube, tá? Então não deixe de se inscrever também no canal, compartilhar, usar aqueles espaços de comentário também, tá bom? Normalmente eu também tô lá, porque eu coloco como estreia, então eu participo ali também. Eu assisto as minhas lives para aprender, porque eu aprendo muito. Então é um processo, inclusive, que eu utilizo. Eu, né, aprendo muito, também vou anotando. Então façam tudo isso, tá? Que vai ajudar vocês. E quando vocês escrevem, vocês de fato registram e vocês memorizam muito mais. Então quero agradecer muito você. Quero deixar meu abraço de 40 segundos aí para você. E um beijo no seu coração. E até a próxima. Quem sabe a gente traz um outro tema aí, porque eu vi que você tem muito conteúdo. Preciso sair esses conteúdos aí. Como eu falei para você, eu me posicionei realmente para ser um ponto de luz. Então, sempre que alguém me chama para fazer uma live, se possível, eu sempre aceito. Porque eu acho que é muito importante você gerar transformação na vida das pessoas, assim como um dia eu também fui transformada. Amanhã a minha live é às 19h, vai ser rapidinha, porque era a live de ontem que eu tive que remarcar, mas é sobre vendas. Então, se alguém tiver algum conhecimento sobre vendas, seja muito bem-vindo à live às 19h. E eu é isso aí, gente. Então, quero Deus abençoe muito você e continue abençoando essa sua carreira aí também, né? Que você cada vez mais ajude mais pessoas, que as pessoas sejam transformadas aí
passando por você. E a sua mentoria também, que o pessoal vem aí atrás de você, corra atrás dela. Enche o direct da Magdala lá, viu? Eu quero o seu serviço, quero aprender com você, tá bom? Então, é realmente uma pessoa que eu tenho me espelhado. Eu tô assim, também já tô começando a modelar já também, viu? Tá bom? Fica com Deus, viu, querida? Até a próxima, então. Deus abençoe bastante. Tchau, tchau. Tchau.